Bom, gente, vamos... O que eu vou apresentar hoje para vocês é um fragmento que ele compõe a sequência dos textos anteriores. A proposta é pensar a partir da palavra filosofia, mas pensar como proposição e provocação. Não é apenas informar sobre filosofia. Não é essa a minha pretensão nem a minha proposta, tá? Então, espero que vocês gostem, tá? Então, o 5º vídeo do curso popular de filosofia. Vejamos. Querer pensar é como andar de canoa no meio da canarana. Muito esforço e pouco movimento. Para cada remada, há um mundo de cipó que se enrosca no remo. De modo que a gente tem que caminhar devagar. Então veja, ao dizer que tenho familiaridade com a palavra filosofia, devo esclarecer a mim mesmo em que consiste essa familiaridade. Antes de querer esclarecer a alguém, devo esclarecer a mim mesmo. O universo do que me é familiar é muito amplo. É familiar para mim o corpo que sou e as suas múltiplas dimensões. É familiar o espaço doméstico e o conjunto dos seus apetrechos. As ruas, os prédios, alguns lugares da cidade, seus meios de transporte. É familiar o que transcende o espaço doméstico. Pessoas me são familiares. Os instrumentos de trabalho me são familiares. E pode ser familiar tanto o que está perto quanto o que está distante. O Sol e a Lua, por exemplo, estão próximos e distantes de nós. Então vejamos, cometo um engano quando penso que ir ao encontro da filosofia é ir ao encontro da literatura filosófica. Que é indo ao encontro da literatura filosófica que me torno familiar da filosofia. A filosofia se realiza em mim, quando me ponho a pensar. Para pensar, é preciso ir ao encontro de si mesmo, desde o mais elementar. Ir ao encontro de si mesmo, nesta proposta, é pensar-se enquanto corpo, enquanto doméstico, enquanto político, enquanto temporalidade e historicidade, a partir das circunstâncias do que me é familiar. O primeiro a ser pensado sou eu mesmo que escolho pensar. Pois eu sou, em mim, o fundamento primeiro do meu pensar. Pois a escolha em pensar se constitui como fundamento. Sem a escolha de pensar, não há pensar. Há juízos, raciocínios, julgamentos, reclamações, maledicência, reflexão, citações, comentários, dizer sobre o outro, etc. Já apresentei aqui um programa de trabalho, uma proposta, coisa que eu não tinha muita intenção de apresentar. Eu gosto de caminhar no meio da bagunça organizada. Mas vamos lá. Existo no que me é familiar. Isto é um fundamento. E o que me é familiar dá sentido ao que sou e como me compreendo. Por que então tenho que pensar sobre o que é familiar? Não, eu não tenho que pensar. Não há quem me obrigue a isso. Só terei que pensar se eu escolher querer pensar. Escolher pensar é escolher pôr-se em questão por si mesmo. Pôr-se em questão a partir do universo do que me é familiar significa perguntar
qual é o esclarecimento que construo para mim mesmo a partir do que me é familiar. De modo que isso que construo se faz de mim para mim mesmo em sabedoria. Por que então essa minha insistência? Porque sem essa escolha eu não consigo determinar fundamento. Sem fundamento eu não produzo conhecimento. Determinar fundamento é dizer a partir de onde ocorre a minha procura. Vou fazer aqui uma citação que justifica essa posição. Diz Aristóteles: conhecimento e ciência são produzidos em toda a ordem de pesquisa onde há princípios ou causas ou elementos. Quando se penetrou estes princípios, causas ou elementos, com efeito, nós não pensamos ter atingido uma coisa senão quando tivermos penetrado as suas causas primeiras, os princípios, bem como os seus elementos. É, portanto, claro que, na ciência da natureza, é necessário se esforçar por definir, então, isto em que concerne os princípios. Então, filosofia sempre se reivindica os princípios. Continua Aristóteles. Ora, a marcha natural é de ir das coisas as mais conhecíveis e mais claras para nós àquelas que são mais claras em si e mais conhecíveis. Esta citação é de um livro de Aristóteles chamado Física. Temos, pois, que aos poucos situar o ponto de partida, ou seja, o fundamento, a partir de onde fazemos o esforço de querer pensar. É possível acreditar que se constrói sabedoria sem pensar, e que aprender é pensar. Do mesmo modo, se pode acreditar que escolaridade é educação. Aprender é apropriar-se de informações para uso. E fazemos isso constantemente. Pensar é dar uma fisionomia às informações. Posso construir toda a minha existência sem querer pensar e sem constituir como necessidade o pensar. Quer dizer que quando eu reflito, raciocino, eu não penso? Sim. Raciocinar, refletir, julgar, emitir juízo de valor, dizer a verdade, somente a verdade, ser ou não ser contraditório, ocorrem dentro de um referencial lógico no qual já estamos inseridos. Não precisamos, por exemplo, conhecer o princípio da não contradição para saber quando alguém se contradiz. Todos esses procedimentos pertencem ao nosso cotidiano. Porém, quando nos deparamos com situações em que esses procedimentos não nos permitem a compreensão de tais situações, então devemos pensar. Só o pensar permite a construção do entendimento. Só o pensar permite esclarecimento. Só pensar esclarece a fé e a descrença. Só o pensar põe em questão a verdade, a mais absoluta verdade. Só o pensar nos põe diante de nós mesmos como aquele que, primeiramente, deve ser procurado, antes de sairmos à procura das verdades eternas. Só o pensar permite desvelar cada coisa em sua circunstância de encobrimento. Só o pensar permite desvelar para si mesmo aquele que a si mesmo está encoberto. Só o pensar se constitui como o método que nos leva ao encontro do esclarecimento acerca de si, do outro e do mundo. Eis porque pensar é uma escolha.
Quando eu somo 2 mais 2, não estou pensando, estou repetindo uma evidência, para não dizer uma crença, que aprendi a reconhecer. Quando recito o conceito de essência, não estou pensando, estou apenas repetindo algo que aprendi a reconhecer como verdadeiro e que foi definido por Aristóteles. Quando recito que Platão divide o mundo em sensível e mundo das ideias, não estou pensando, estou apenas repetindo algo que aprendi sobre o pensar de Platão. Quando digo que a Terra gira em torno do Sol, não estou pensando, estou apenas repetindo uma informação que aceito como conhecimento verdadeiro. Estou sempre a usar e a utilizar conhecimentos e informações. Mas isto não é pensar. Se eu, que uso, não estou posto em questão juntamente com aquilo que eu utilizo. Parece que uma pergunta se torna cada vez mais incisiva aqui. O que é pensar? Qual é a resposta para essa pergunta? Como construir uma resposta que se constitua em esclarecimento de cada um a si mesmo sobre essa pergunta? Só quando a pergunta se confronta comigo e eu não a recuso, não a rejeito, não a ignoro, nem a menosprezo, quando me coloco na disponibilidade da pergunta, quando eu não me coloco acima da pergunta, mas deixo que ela me questione, então abro a porta para o pensar. Há uma situação em que o eu tem o dever da humildade. É quando uma pergunta o atravessa e exige dele a procura pelo esclarecimento daquilo que o interroga. Só a soberba, a prepotência, a ignorância, a leviandade, o cinismo e uma consciência perversa têm a pretensão de ignorar o interrogar de um questionamento. Essa é a minha proposição de hoje. Tá? O pensar como querer pensar. Não é natural. É isso que eu estou propondo. Pensar não é natural. É preciso querer pensar. Até o próximo.